Prezados irmãos, a todos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E aqui estamos mais uma vez para juntos celebrarmos o nome do Senhor, engrandecermos a sua bondade e falar do grande amor de Deus e da sua palavra para as nossas vidas. Eu convido a atenção da igreja para o livro de Êxodo, capítulo 25. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de falar em Êxodo, capítulo 3, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em Êxodo, capítulo 4, o Deus que endureceu o coração de Faraó. E hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. Os filhos de Israel já haviam saído do Egito e Deus deu instruções sobre a edificação do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Será o nosso primeiro texto para meditação, quando nos diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Nós temos, nesse texto, a revelação de Deus para o seu profeta Moisés, falando sobre a edificação do santuário. Na história do povo de Deus, essa era a primeira vez que Deus estava exigindo, determinando a edificação de um lugar de culto. Em todo o período anterior, desde Adão até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, houve a construção de altares. Nós vamos encontrar, a partir do nascimento de Enos, neto de Adão, que ali começou a se invocar o nome do Senhor, com a edificação de altares. Quando Noé sai da arca pós-dilúvio, ele edifica um altar e oferta a Deus holocaustos. Quando Deus chama Abraão para peregrinar em Canaã, Abraão sai edificando altares ao longo daquela trajetória e ao longo de Canaã. A mesma coisa aconteceu com Isaque, a mesma coisa aconteceu com Jacó, até o momento em que a descendência de Jacó foi para o Egito, e dentro do Egito, o povo começou a ser perseguido e depois escravizado, e perdeu a sua liberdade de culto, perdeu a sua liberdade religiosa. Como os egípcios antigos adoravam animais, não permitiam que os hebreus construíssem altares. Seria um contrassenso. Como é que eles vão imolar um animal se aquele animal era objeto de culto dos próprios egípcios? Era um deus.
A nação de Israel teve a sua liberdade religiosa muito restrita, até o momento em que Deus levantou como libertador o profeta Moisés. Moisés, instrumento de Deus, juntamente com seu irmão Arão, executa os juízos divinos sobre o Egito. O Egito é atingido por 10 poderosas manifestações do juízo de Deus em forma de pragas. Os hebreus conseguem sair do Egito, muitos egípcios foram com eles. À frente, atravessam o Mar Vermelho. Do outro lado, Deus determina que Moisés fale com o seu cajado, aponte o seu cajado e o mar se fecha sobre o exército de Faraó. E 3 meses depois de caminhada, nós vamos ter a primeira parada, o primeiro acampamento dos judeus, dos hebreus, no Monte Sinai. Foram 40 anos de caminhada, foram 41 acampamentos, mas o primeiro acampamento lá no Monte Sinai. E Deus se revelou sobre o Monte Sinai fumegava, a manifestação da glória de Deus cobria em forma de nuvem o Monte Sinai durante 6 dias. Ao 7º dia, Deus chamou Moisés. Deus falou com o povo as 10 palavras, os 10 mandamentos. O povo ouviu a palavra de Deus. O povo ficou atemorizado, pediu a Moisés: Moisés, que fales tu conosco, mas não o Senhor Jeová? E Moisés foi chamado à presença de Deus no cume do Monte Sinai, onde passou 40 dias, 40 noites, milagrosamente, miraculosamente, sem comer e sem beber. E lá ele recebeu todas as instruções de Deus, toda a lei de Deus. Deus falava com Moisés, Deus transmitia para Moisés e Deus mandava Moisés escrever. A Bíblia Sagrada que nós temos em nossas mãos é produto direto dessa revelação de Deus. E dentre muitas revelações e determinações que o Senhor Deus deu a Moisés, nós queremos pensar aqui hoje sobre o tabernáculo. Deus mandou construir o tabernáculo. E esse tabernáculo, eu até trouxe uma projeção aqui, mas não estou conseguindo colocar. Esse tabernáculo, dividido em 3 partes, nós tínhamos o pátio do tabernáculo, onde o povo também não tinha acesso. Tabernáculo de aproximadamente 50 metros de tamanho, 22 metros e meio de largura, medidas aproximadas. E o tabernáculo propriamente dito, dividido em 2 segmentos, o santuário, onde o sacerdote entrava diariamente, e após o santuário, um véu alto, grosso, que impedia a visão do que estava além. Após o véu, o Santo dos Santos. Então nós tínhamos o local de culto e de adoração
reservado única e exclusivamente para sacerdotes e sumo sacerdote. O povo não entrava. Nem no pátio. As pessoas chegavam à porta da tenda da congregação, Levítico capítulo 1, versículo 2 e 3 diz isso. Trazia o seu animal para sacrifício, mas da porta não passava. O sacerdote pegava, levava ao altar de holocaustos, e ali naquele altar havia sacrifícios de manhã, sacrifícios à tarde. Havia uma grande bacia de bronze, onde o sacerdote fazia toda a cerimônia de purificação com água. E dentro do santuário havia o candelabro com 7 braços, a menorá. Havia uma mesa dos pães da proposição, ou os pães da presença divina, e havia o altar do incenso, o altar de ouro. Esse era o santuário. Passou o véu, estava dentro do véu a Arca da Aliança, coberta totalmente de ouro, em uma peça só, com as 2 representações de querubins, e dentro dessa arca estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Depois foram colocados também a vara de Arão que floresceu e uma medida de maná para servir de testemunho para todas as gerações. Irmãos, nós podemos estudar o tabernáculo, nós podemos pregar sobre o tabernáculo, levando em consideração a sua composição histórica, a sua formação, a sua arquitetura, a sua engenharia, mas isso não é o que nos interessa neste momento. O que nos interessa aqui, enquanto mensageiros para a igreja, é pensarmos em alguns princípios espirituais que estão consignados na construção do tabernáculo. O que é que essa construção de tabernáculo tem a ver com a 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió? O que é que a construção desse tabernáculo há 3.300 anos atrás tem para nos ensinar hoje, aqui e agora? Quais são os princípios espirituais que estão por detrás disso? Princípios espirituais. Eu disse aqui a semana passada e repito, nós não somos judaizantes. E com muito respeito, mas com muito respeito mesmo, e até pedindo assim vênias e permissão aos 2 presbíteros, colegas que aqui também estão presentes, nosso templo é muito simples. Nós não temos aqui castiçais, como algumas igrejas estão colocando. Nós não temos aqui a Arca da Aliança, como algumas igrejas estão colocando. Nós não temos um véu, como algumas igrejas estão colocando, até véu. O véu já foi rasgado, minha gente, de alto a baixo. E para que colocar um véu na igreja? Véu, separando. Aí separa o púlpito da igreja, aquele véu pesado. Aí na hora que o pastor vai pregar, puxa o véu. Com muito respeito, irmãos. Com muito respeito. A nossa liturgia é simples, nossa igreja é simples. Mas há princípios nesse tabernáculo que nos interessam.
E nós vamos mergulhar um pouco nas Escrituras em busca desses princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o que diz o versículo 8º. Se está com a sua Bíblia na mão, permaneça com ela aberta, porque nós vamos ler hoje de Êxodo 25 até Êxodo 40. Logicamente, textos pinçados. Nós não podemos fazer uma leitura completa, logicamente. Mas nós vamos falar sobre alguns princípios. O versículo 8 nos diz o seguinte: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Primeiro princípio que eu quero destacar. Primeiro princípio. Quem foi que mandou fazer o santuário? Foi Moisés? Moisés teve assim aquela brilhante ideia: vou construir um templo. Moisés nem sabia o que era um templo para o Senhor. Moisés estava acostumado a ver lá no Egito os templos para os deuses pagãos, e eram templos grandiosos, templos suntuosos. Os templos, por exemplo, os egiptólogos sabem muito bem disso, que o antigo faraó Ramsés II construiu, e ainda hoje nós podemos visitá-los. O templo, por exemplo, de Abu Simbel, templo altíssimo. Com estátuas gigantescas. Então, Moisés conhecia lá do Egito Antigo essas construções monumentais para endeusar um homem chamado um faraó. Quando ele está no meio do deserto, no Monte Sinai, aí Deus diz assim para Moisés: diga ao povo de Israel que me faça um santuário. Então, o primeiro princípio que nós temos aqui: o santuário foi feito por ordem expressa de Deus. É de Deus que está partindo a ordem para a edificação da sua obra. É de Deus que parte a iniciativa para a construção da sua igreja. É de Deus que parte a gênese ou princípio para a constituição do seu povo. Nós somos a igreja viva de Cristo. E essa igreja viva de Jesus Cristo está espalhada pelos 4 cantos do universo, composta de pessoas de várias etnias, nacionalidades, línguas e procedências. Mas não partiu do homem e nem parte do homem essa iniciativa. O Salmo capítulo 3, versículo 8 nos diz: a salvação vem do Senhor. Então, Ele é o dono da obra. Ele é o Senhor da obra. Ele é quem diz como, quando e onde deve ser feita a obra. Os irmãos lembram, por exemplo, um diálogo que houve entre Cristo e seus discípulos mais próximos, os apóstolos. Jesus olha para os discípulos, para os apóstolos e pergunta: o povo aí fala o que acerca do Filho do Homem? Respondem: olha, mestre, as opiniões aí são as mais diversas. Alguém diz que o Jesus Cristo é o João Batista que voltou dos mortos, alguns dizem que é um profeta, alguns dizem que é Jeremias, alguns dizem. Opiniões as mais diversas. Aí Jesus pergunta: e vocês? E para vocês, quem eu sou? O Espírito Santo de Deus iluminou Pedro. Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, tu és o ungido.
o Filho do Deus vivo. Jesus pegou essa expressão que Pedro declarou e disse: sobre esta pedra que tu acabas de declarar, sobre este Cristo, sobre este Messias, sobre este Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Eu estou citando o texto de Mateus 16, 16 a 18. Mas observem como ele fala: eu edificarei a minha igreja. Minha. A igreja é de Cristo. O santuário, o tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versículo 8, foi construído por determinação do Senhor. Vocês vão fazer um santuário, vão construir um tabernáculo para mim. Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Logo, todas as coisas que nós temos e que nós fazemos ao longo de toda a história da igreja cristã, todas essas coisas devem estar voltadas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele, dele e nele estão todas as coisas. Segundo princípio que nós queremos destacar, Êxodo capítulo 25, versículo 9. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Modelo. O que é que tinha no tabernáculo? Observe que o Senhor está dizendo assim: eu vou te mostrar um modelo do tabernáculo, como eu quero. E vou te mostrar o modelo dos móveis que eu quero. Irmão, se ao longo do tempo em que nós lemos as Escrituras Sagradas, isso nunca chamou atenção, bote os seus olhos nessa palavra agora: modelo. Deus mandou construir, mas Ele não apenas mandou construir, Ele mostrou como Ele queria. Ele mostrou o modelo. Ele mostrou um protótipo. Ele exibiu a sua marca. Mais tarde, nós vamos encontrar o protomarte Estevão falando sobre esse assunto. Veja o que Estevão disse em Atos capítulo 7, versículo 44. Acompanhe comigo as Escrituras Sagradas, você que está aqui dentro da igreja, você que me escuta em sua casa, pegue a sua Bíblia. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, lá no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Modelo que tinha visto. Deus não somente falou para Moisés como ele queria, mas Deus mostrou a Moisés como ele queria. A Arca da Aliança, por exemplo. A Arca da Aliança tinha 1 metro aproximadamente, 1,10 m de comprimento. Aproximadamente 70 centímetros de largura por 70 centímetros de altura. Era um móvel pequeno, se você observar direito. Um móvel 1,10 m.
70 centímetros de altura, 70 de largura, 2 querubins de ouro, fechando assim a tampa do propiciatório todo de ouro. É só um exemplo. Moisés viu, Moisés recebeu de Deus o modelo para poder construir. Moisés, faça um altar de holocaustos, e eu quero que faça o holocausto diariamente. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer esse altar de holocausto? Não, faça lá de qualquer jeito, como você quiser. Não. Senhor, é para fazer uma bacia de bronze para o sacerdote se purificar. E essa bacia, irmãos, foi tão detalhado, quando você lê de Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 40, você vê o Senhor dizendo, olha, as bordas da bacia serão dessa forma, vai ser na forma circular, a capacidade dela para tantos 1000 litros d'água. E o candelabro, Senhor, eu quero um candelabro de 7 braços. Não pode ser de 3, não. Não pode ser de 5. Não pode ser de 11. Não, Senhor. É um candelabro, um castiçal de 7 braços. É a menorá. E os pães da mesa de proposição estão aqui. E esses pães, como é que serão feitos? Serão 12 pães. Um pão representando cada tribo de Israel. E no sábado esse pão será trocado. Bota o pão novo. E esse pão só pode ser comido pelos sacerdotes. É pão santo, santificado. E o altar de incenso vai ficar pertinho do véu. Então, irmãos, tudo, mas tudo, o Senhor Deus mostrou modelo e disse nos mínimos detalhes para Moisés como queria que fosse feito. Eu lhe convido, não agora, mas ao longo da semana, após ouvir essa mensagem, a ler sobre o tabernáculo em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40. Você vai ver a riqueza de detalhes, como Deus orientou Moisés nos mínimos detalhes. Ele mostrou um modelo. Esse é o segundo princípio espiritual que nós queremos destacar. O primeiro princípio espiritual é que foi Deus quem mandou fazer a obra, Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, a igreja pertence ao Senhor. Nós não temos um sumo pontífice. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. O segundo princípio espiritual que nós queremos destacar, a igreja do Senhor segue um modelo determinado pelo próprio Deus. Qual é esse modelo? É a sua palavra. Como foi que Deus falou com Moisés? Ele transmitiu a sua palavra para Moisés, ele falou com Moisés, ele disse a Moisés o que queria, como queria. Houve uma comunicação maravilhosa. E essa comunicação não parou. Lá em Êxodo capítulo 33, diz que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, e o Senhor descia numa nuvem, fazia uma coluna de nuvem. Coisa maravilhosa, eu chego a me arrepio só de pensar nisso. As 12 tribos de Israel espalhadas, 3 tribos de cada lado, e os hebreus olhando, vendo aquela coluna de nuvem miraculosa, milagrosa, descendo em cima da tenda da congregação onde estava Moisés, e ali Deus falava com Moisés, ele falava. Hoje eu não tenho mais esse contato direto dessa maneira com o Senhor, Deus não está descendo para falar comigo, mas Ele colocou em minhas mãos e em nossas mãos a sua palavra.
Aqui está a boca de Deus, aqui está a determinação do Senhor, aqui está o modelo para a sua obra. A sua igreja, a minha igreja, não pode seguir outro modelo. O modelo tem que ser o da palavra de Deus. Por isso, irmão que me escuta aqui, ou até mesmo um amigo não evangélico que me escuta, a sua vida espiritual, sua vida religiosa, o seu contato, a sua espiritualidade tem que ser pensada e repensada de acordo com a palavra do Senhor. Eu sou um espiritualista, alguém diz. Eu sou um kardecista, e aí com muito respeito aos que são. Modelo. Busca aqui na palavra de Deus o teu modelo, e tu perceberás que nesse modelo não existe espaço para reencarnação. O Senhor instituiu os sacramentos na igreja. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Modelo. Você crê e você recebe o batismo. Modelo, esse é o modelo. Não deixe de seguir esse modelo que foi determinado pelo próprio Senhor. O Senhor determinou que nós devemos participar da cerimônia da Santa Ceia, modelo. Ele diz assim: faze isto em memória de mim. E aí eu lhe pergunto, respeitosamente, há cristãos que estão há 5 ou 6 meses sem participar da celebração da Santa Ceia do Senhor. Não deixe de seguir o modelo que ele determinou. Foi ele quem determinou. Fazer isto em memória de mim. Modelo para a igreja do Senhor está na palavra que ele trouxe para as nossas vidas. Leia a palavra de Deus e busque o conhecimento desse modelo de vida espiritual. Moisés não tinha liberdade, irmãos. Pode parecer estranho dizer isso. Mas depois daquela experiência majestosa com Deus, o Senhor dizendo: Moisés, eu quero que você faça o tabernáculo. E quero que você faça o tabernáculo segundo o modelo que eu te mostrei. Apenas uma comparação breve. Eu sou o dono da obra e chego para um marceneiro e digo: eu quero o móvel nessas dimensões. O marceneiro responsável, fiel ao seu encargo, fará um móvel maior? Fará um móvel menor? Eu sou o dono da obra e chego para um pedreiro e digo: eu preciso de um muro aqui com 3 metros de altura. O material está aqui. Todo o material para a construção. E o pagamento também. Um pedreiro responsável vai fazer um muro com 2 metros de altura? Vai fazer um muro com 4 metros? Se eu estou pedindo um muro com 3? Eu sou o dono da obra. Ele vai fazer segundo o modelo. Eu mostrei para ele uma planta. Eu quero construir uma casa. A arquitetura me proporcionou uma planta. Eu tenho aqui uma planta com 3 quartos. Um terraço.
uma varanda, uma cozinha, em um terreno de 300 metros quadrados, mas eu só quero construir 90 metros quadrados. E eu vou entregar essa obra na mão de um responsável, aí o responsável chega lá, tem 300 metros quadrados, mas a planta só tem 90, eu vou dar uma melhorada nessa planta. Vamos fazer uma casa de 150 metros, mas não foi uma casa de 150 metros que eu pedi uma casa de 90. Você não tem liberdade. Entendeu o que eu estou dizendo com relação a não ter liberdade? Porque eu estou lhe comissionando a fazer uma obra não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com o meu querer. Traz isso para a vida espiritual. Está lá Moisés. O Senhor diz assim: Moisés, eu quero um tabernáculo. O modelo é esse. Você vai fazer um tabernáculo que vai ter aqui um pátio, e nesse pátio nós vamos ter o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. Só tem isso. Aí Moisés olhava assim, chegava para os construtores e dizia: olha, Deus mandou botar duas coisas, mas o espaço é grande, está sobrando muito espaço aqui. O espaço é 50 metros de tamanho. O santuário propriamente dito só tem 30, está sobrando 20 metros. E nesses 20 metros a gente bota o altar de holocausto, bota a bacia de bronze e bota um parquinho para as crianças brincarem. Pronto, resolveu. Moisés tinha essa liberdade? Até ele podia, se ele quisesse, fazer isso, mas Deus iria aprovar o que ele estava fazendo? Não. A mesma comparação que nós fizemos. O dono da obra chegou. Eu queria uma casa com 90 metros. E ponto final. Deus lhe deu limites. Deus lhe deu limites. O modelo é a palavra de Deus e esse modelo tem limites. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Os limites estão determinados, os limites estão impostos. Não ultrapasse os limites do modelo determinado por Deus. 18. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Não acrescente nada à palavra de Deus e não retire. E aqui para nós, e vocês vão entender, não tire nem o livro de Levítico, viu? Porque nós temos hoje uma geração de pastores, entre aspas, que dizem que o livro de Levítico está totalmente ultrapassado. São pessoas que estão querendo retirar da palavra de Deus um modelo determinado por ele. Outro dia, um desses camaradas, e tem seguidores, estava sendo questionado por um determinado texto, justamente de Levítico, e ele respondeu em tom de sarcasmo: não me venha com Levítico. Outro dia, outro desses camaradas deixou muito clara a sua posição quando disse: nós temos que atualizar a palavra de Deus. O que é que esses falsos pregoeiros da verdade estão dizendo? Nós temos que atualizar o modelo que Deus nos deu. Nada acrescente e nada diminua. Mantenha o modelo do Senhor. O terceiro princípio que nós queremos destacar na construção do tabernáculo:
Passando um pouquinho adiante. Êxodo capítulo 31. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. O Senhor mandou fazer. O Senhor disse como queria e ainda mostrou o modelo. E quem vai construir? Quem será o artífice? Quem vai executar? Êxodo capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Enchi de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Até aqui. Pense comigo. O Senhor disse assim: Moisés, eu quero um tabernáculo. Segundo, Moisés, vou lhe mostrar como eu quero. Moisés, terceiro lugar, quem vai fazer essa obra são as pessoas escolhidas por mim. Irmãos, eu fico impressionado com isso. Me chama muito a atenção. Moisés poderia, em algum momento, quando a gente lê o discurso de Estevão, lá em Jerusalém, no capítulo 7, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, diz que Moisés era um homem instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés era um construtor. Os maiores construtores da antiguidade foram os egípcios. E Moisés era um construtor. Ele teve uma formação acadêmica dentro do Egito. Tebas, Mênfis e toda aquela região, terra de Gósen. Se ele foi criado dentro do Egito, se ele era tido como da linhagem real, filho da filha do faraó, e como diz Estevão, Atos 7, 22, ele foi instruído em toda sabedoria dos egípcios. Ele era um homem culto, preparado, conhecia estratégias militares e conhecia técnicas de construção. De repente, talvez até, Moisés foi um dos que ajudaram nas construções das pirâmides. E nós não sabemos. Porque Estevão disse isso, em Atos 7, 22. Então era um homem que tinha experiência de vida. Mas na hora de construir o tabernáculo do Senhor, Deus disse assim: olhe, quem vai escolher os construtores sou eu. E os nomes que ele deu, observe no texto, 31. Eu quero Bezalel, da tribo de Judá, e quero a Oliabe, da tribo de Dan. Quem vai construir esse tabernáculo é um descendente da tribo de Judá. O seu companheiro, Aholiabe, é um descendente da tribo de Dan. O principal construtor do tabernáculo era um descendente da tribo de Judá. Irmãos, o Senhor escolhe aqueles que edificam a sua casa.
O Senhor escolhe, e aí é tão importante isso, que lá no Salmo 127, se diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. E aqui ele escolhe os que trabalham na sua obra. Eu não sei explicar isso não, irmãos. Isso está muito acima do meu entendimento. Mas é o Senhor quem escolhe, quem vai coordenar a SAF este ano. Amém? É o Senhor quem escolhe, quem vai pastorear uma igreja lá no interior do Amazonas, enfrentando indígenas e até a Covid. Eu não sei explicar isso não, mas é o Senhor que escolhe. É o Senhor quem escolhe, quem está trabalhando na transmissão desse vídeo para a igreja do Senhor receber a mensagem. É o Senhor quem escolhe, quem está trabalhando, ministrando a palavra ou zelando a igreja. Porque até para zelar essa igreja não foi qualquer pessoa que foi contratada, mas foi o Senhor que escolheu de uma maneira que nós não entendemos e não sabemos o que é que tem por detrás disso. É o Senhor que escolhe. Aí Jesus vai dizer assim, de uma maneira bem explícita: não foram vocês que me escolheram, João 15,16, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Nós temos às vezes a impressão, e defendemos isso às vezes com garras e dentes, como se diz popularmente, o poder de escolha é meu, eu faço. Não! Tem coisas que nós não entendemos o agir de Deus. Eu vou repetir isso de novo. Tem coisas em que nós não entendemos o agir de Deus. Eu não sei porque Deus me trouxe para a 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió. Eu poderia estar congregando em qualquer outra igreja, mas Deus me trouxe porque Ele escolhe. Eu não sei porque Domingos, com muito respeito Domingos, justamente é presbítero aqui. Tem coisas que só o Senhor sabe porque Ele escolhe. Ele escolhe. O irmão poderia ser presbítero em outra igreja. Farol, Castelo Forte, qualquer outra igreja. Mas o Senhor o trouxe para trabalhar na 7ª Igreja Presbiteriana. O Senhor escolheu a Oliabe. O Senhor escolheu Bezaleel. E é justamente esse escolhido por Deus que vai fazer a obra do Senhor. Então nós temos que ter, irmãos, essa consciência. Olhe, igreja, olhe para o seu pastor, olhe para o seu presbítero, olhe para o zelador da sua igreja, olhe para o músico, como homem, como mulher que foi ungida por Deus, ungido pelo Senhor para fazer a sua obra. E tem mais um detalhe. Como diria Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,14, desperta o dom de Deus que há em ti. Porque Ele escolheu uns para pregar, Ele escolheu outros para ensinar, escolheu outros para louvar, escolheu alguém só para ficar na porta da igreja, um porteiro. Ele foi escolhido por Deus. Cada crente foi escolhido pelo Senhor para fazer algo nessa construção. Diga para você mesmo e para o Senhor: Senhor, eu fui escolhido para construir o tabernáculo de Deus nesta terra. Eu sou. Se eu não sou, veja bem, quem foi o principal construtor? Olhe para o texto.
O rapaz que era da tribo de Judá. Me diga, pode falar. O principal construtor. Bezalel. Era o principal. Mas quem era o ajudante dele? Aholiabe de Dan. Se eu não sou Bezalel, me entenda, se eu não sou o Bezalel, eu posso ser o Aholiabe. Eu não preciso ser o número 1 para fazer a obra de Deus na terra. Amém? Tenha essa consciência na sua vida. Faça aquilo que Deus lhe capacitou para fazer, mas faça. Você sabe que tinha lá, falando do tabernáculo, me permita aqui um pequeno parênteses. A função mais, digamos assim, mais nobre do tabernáculo era de quem? Do sumo sacerdote. Só ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano, tem mais essa. Ele não podia entrar todo dia não, que ele morria. Só no dia da expiação, no mês de outubro, mês de Tigiri, no calendário hebraico. Uma vez por ano ele entrava lá para fazer a propiciação. Uma vez por ano. As pessoas olhavam para aquele sumo sacerdote com muito respeito, né? Literalmente. Literalmente, com muito respeito. Era o homem que apresentava a nação diante de Jeová uma vez por ano. Abaixo dele, quem estava? Toda a classe sacerdotal, os sacerdotes. Aí os sacerdotes entravam no santuário, acendiam as lâmpadas do candelabro, trocavam os pães da mesa de proposição, 2 vezes por dia queimavam incenso no altar do incenso. Eram os sacerdotes que faziam isso. Lá atrás, quem é que imolava o bezerro, o boi, a cabra, o bode, para fazer o sacrifício no altar do holocausto? Era o sacerdote. Tabernáculo vai andar. Quem é que transportava a madeira? Não era o sumo sacerdote, não, era o levita. Quem é que pegava as cinzas para jogar fora? Não era o sacerdote, não, eram os levitas. Percebeu como Deus é harmônico? Ele junta o trabalho do sumo sacerdote, o trabalho do sacerdote, o trabalho do levita para fazer o seu santuário. E a obra de Deus é feita em equipe. Nós somos uma equipe gerenciada por um grupo, no nosso caso, pastor e presbíteros, mas nós somos uma equipe. E o modelo que foi estabelecido está aqui na palavra de Deus. O modelo que ele revelou. Outra observação que eu faço ainda em Êxodo capítulo 31. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu estou ainda no 3º princípio. É Deus quem escolhe. Ele escolheu as pessoas para construir o seu santuário. Mas veja o que diz o versículo 3. O comecinho do versículo 3. Irmão Pedro, leia aí para a gente em voz alta, vá. Os irmãos que estão em casa também abram a sua Bíblia e acompanhem conosco. É o versículo 3. Amém. Ele escolheu Bezaleel, e não somente escolheu Bezaleel, mas encheu do Espírito de Deus. Encheu. O Espírito Santo de Deus capacita aqueles que são chamados por Deus para fazer a sua obra. Qualquer obra. Bezaleel era um pregador? Não, era um artífice, era um construtor. E ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus.
Os discípulos que estavam com Cristo em Jerusalém, Jesus disse para eles, me parece que Lucas 24 e 49, é o 49 mesmo. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Cristo está pertinho de ir para o céu, ele olha para os discípulos e diz, Atos dos Apóstolos, 1º, versículo 5º, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 10 dias depois, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja e todos foram revestidos de poder, e só naquele primeiro dia, perto de 3.000 conversões aconteceram. O Senhor chama os construtores da sua obra e o Senhor capacita com o poder do Espírito Santo os construtores da sua obra. Que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos essa convicção, que nós tenhamos sempre esse desprendimento para saber que há princípios espirituais na obra de Deus que nós devemos seguir com toda disponibilidade para o Senhor. Amém? Irmãos, nós temos outros princípios para expor e nós vamos dividir essa mensagem para que não fique muito longa. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos continuar essa exposição mostrando outros princípios espirituais na construção desse tabernáculo. Mas que a igreja, que os irmãos e que eu mesmo, que todos nós tenhamos essa consciência e essa convicção. A obra é de Deus, a obra deve ser feita de acordo com o modelo que Ele instituiu e Deus escolhe os construtores da sua obra. Ele os capacita com o poder do Espírito Santo. Tenhamos essa convicção. Que Deus nos abençoe. Amém.